Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marcos, estou trazendo hoje a correção comentada do módulo 6, Descartes e a dúvida como método. Já adianto para vocês que são exercícios que têm um nível de complexidade um pouco mais elevado do que os que fizemos anteriormente, tá? Então, se por um acaso erraram as questões, não se esqueçam, de corrigir, prestar atenção na explicação e compreender o real significado de cada um. Então, a questão de número 1 vai falar o seguinte: explique o ceticismo metodológico de Descartes. Bom, vamos ao modelo de resposta, que é claro que o de vocês não precisa necessariamente estar idêntico ao da apostila, mas o importante é que conste, o mesmo contexto que está sendo cobrado. Então, o ceticismo metodológico de Descartes consiste na aplicação radical da dúvida sobre todas as coisas minimamente suspeitas de serem falsas. Trata-se de considerar inicialmente falso tudo o qual paire a mínima dúvida. É um método cujo propósito é encontrar algo que seja indiscutível, do qual não podemos duvidar, ideias indubitavelmente verdadeiras. O objetivo, portanto, do ceticismo cartesiano é a conquista de certezas e de conhecimentos evidentes. Aqui, então, a gente tem um modelo de resposta. De forma resumida, está tratando do método cartesiano, que é o ceticismo metodológico, trabalhando a aplicação da dúvida, ainda que a questão traga a mínima possibilidade de ser falsa, não aceite como verdadeiro. Essa é a primeira premissa do método cartesiano, que a gente chama de ceticismo metodológico. Ok? Então, esse é o exercício de número 1. Nós vamos para o exercício de número 2, o exercício da UniOeste. Esse exercício, que eu acho que é o que apresenta o maior nível de complexidade de todos os que ele traz aqui na apostila. Ele vai falar que ele dá um texto, e ele vai falar o seguinte: com base na filosofia cartesiana, são relatadas as seguintes afirmações, e aí nós temos de 1 a 5. O nosso gabarito é a letra C. 1, 3 e 5 estão corretas, tá? Como justificativa disso, ele vai falar que a primeira é correta, referindo-se ao exercício sistemático da dúvida como procedimento cartesiano para a busca de conhecimentos verdadeiros. A 3 é correta, pois a radicalização cartesiana da dúvida elimina a dúvida na certeza do sujeito pensante. E a 5 também é correta, uma vez que a perspectiva cartesiana coloca para a filosofia moderna o problema de se provar racionalmente a existência do mundo exterior. Então, aqui são 3 questões que ele avalia como verdadeiras. Vamos ler as 3 que ele coloca como corretas aqui. A 1, a dúvida cartesiana é uma dúvida sobre os fundamentos do conhecimento, e o seu objetivo é avaliar a possibilidade da conquista de algo evidente e verdadeiro. A 3, a dúvida, quando generalizada ao máximo, será autodestrutiva, uma vez que ela é um ato de pensar e, portanto, requer uma certa existência, requer como certa a existência de uma entidade que é o sujeito desse ato. E 5, a dúvida cartesiana representa como resultado um fato determinante para toda a filosofia moderna. Só temos acesso imediato às nossas percepções mentais, ao passo que o conhecimento de tudo, o mais, no caso o mundo, Deus e outras coisas, deve ser provado como possível, dada a distância que há entre os nossos pensamentos e as demais coisas. Então, aqui é um exercício, confesso, complexo, para se resolver, não é um exercício fácil. Então, quem acertou, muito bem, mas também quem não conseguiu acertar e chegar à conclusão aí, não tem problema, porque eu entendo o nível de complexidade dessa questão. E aqui nós temos a letra C, inclusive, como gabarito, tá certo? Traz um nível interpretativo, um tanto quanto complexo, tá? E é um exercício bem extenso também. Indo agora para o exercício de número 3, então aqui, 2, nós temos letra C como gabarito. Indo para o exercício número 3, ele vai pedir para a gente ler com atenção o texto, mas há um enganador, não sei quem, sumamente poderoso, sumamente astucioso, que por indústria sempre me engana. Não há dúvida, portanto, de que eu sou, também se me engana. Que me engane o quanto possa, nunca poderá fazer, porém que eu nada seja, enquanto eu pensar que sou algo. Como resposta dessa questão, nós temos a letra A, que ele vai falar o seguinte, aqui cobrando, para atingir o processo extremo da dúvida, Descartes lança a hipótese de um gênio maligno, sumamente poderoso e que tudo faz para enganar.
essa radicalização do processo dubitativo ficou conhecido como dúvida hiperbólica, uma dúvida exagerada, dúvida radicalizada, como ele trata na teoria. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a relação estabelecida por Descartes entre a dúvida exagerada e o cogito eu penso. Então aqui nós temos a letra A como gabarito da questão. Descartes sustenta que o ato de pensar tem tamanha evidência que eu jamais posso ser enganado acerca do fato de que existo enquanto penso. Lembrem-se da passagem da máxima penso, logo existo. Então aqui como resposta nós temos a letra A. Questão 3, letra A como gabarito, ok? Indo para o exercício número 4, ele vai falar o seguinte: o principal problema de Descartes pode ser formulado do seguinte modo: como poderemos garantir que que o nosso conhecimento é absolutamente seguro? Como cético, ele parte da dúvida, mas ao contrário do cético, não permanece nela. Lembrando que Descartes não é um filósofo cético, eu comentei isso durante a aula. Ele não entra na escola cética, lá como Pirro, Gorgias, que acreditam que você nunca vai chegar num conhecimento verdadeiro, sempre permanece em dúvida. Então, ainda que ele aplique o ceticismo metodológico, que é seu método, ele não é tido como um filósofo cético, ok? Então, na meditação terceira, Descartes afirma: engane-me quem puder, ainda assim jamais poderá fazer que eu nada seja, enquanto eu pensar que algo, ou que algum dia seja verdade que eu não tenha jamais existido, sendo verdade agora que existo. Então, com base no enunciado e considerando o itinerário seguido por Descartes, para fundamentar o conhecimento, assinale o que for correto. Como resposta, nós temos a letra E. A condição necessária para alcançar o conhecimento seguro consiste em submetê-lo sistematicamente a todas as possibilidades de erro, né? Ainda que seja mínima a possibilidade, duvide disso, né? De modo que ele resista à dúvida mais obstinada. Então, como gabarito, nós temos a letra E. Ele ressalta aqui que Descartes não é um cético absoluto, como aqueles outros filósofos que nós já estudamos, tá? Pois, ainda que aplique o seu ceticismo metodológico, o método, né? Ele ainda acredita que se atinja um conhecimento verdadeiro. Dentre, né, as certezas que ele tem, a primeira delas é que ele é um ser pensante. Então, nós vamos para o exercício número 5. De que forma a utilização sistemática da dúvida conduz Descartes à sua primeira certeza? Olha lá, essa questão é interessante que vai tratar bem o enfoque principal do nosso módulo. Vamos ver o modelo de resposta que ele nos dá. Com seu método de generalização da dúvida, Descartes atinge sua primeira verdade. Efetivamente, sou capaz de duvidar de toda a realidade exterior, até mesmo da existência do meu próprio corpo, mas não posso duvidar do fato de que eu sou um ser que pratica a dúvida, que pensa. A utilização da dúvida como método encontra assim o que se considera uma verdade irrefutável, a existência de um eu pensante, expressa por Descartes na conhecida sentença penso, logo existo. Então aqui, pessoal, vocês deveriam ter colocado aí que com a aplicação do ceticismo metodológico, o Descartes atinge a sua primeira verdade. Qual seria essa primeira verdade? Que ele é uma mente pensante, que ele é um indivíduo que pensa. Eu posso duvidar de tudo, até da existência do meu próprio corpo, mas ainda assim não posso duvidar de que sou um ser que pensa. Penso, logo existo. É a máxima colocada pelo filósofo que nós estamos estudando, ok? Então, aqui nós finalizamos de 1 a 5, vamos para conferir, referente ao módulo 6. Nós temos aqui a questão 4, uma das regras definidas por Descartes para conduzir o pensamento em direção à verdade. Aqui, ó, ressaltei isso várias vezes para vocês, como D, nós temos o gabarito, não aceitar como verdadeiro o que não é suficientemente conhecido, ainda que a margem de possibilidade de ser falso seja pequena, duvide, não aceite como verdadeiro. Tá? Então, do exercício 4 do Para Conferir, nós temos letra D como gabarito. Depois nós temos o exercício 5, que é aquele exercício clássico do Para Conferir, de ligar as colunas, tratando-se aí dos 3 módulos, né? Conteúdos referentes aos 3 módulos. Nós temos letra A, aspecto importante da atividade filosófica. Nós temos a dúvida, que é o que trabalhamos nos 3 módulos. Para o ceticismo, não é possível atingi-la, né? Nós temos a certeza. Método filosófico de Sócrates. Nós temos aqui dialético, né, o dialógico, o diálogo, como nós falamos, inclusive aqui ele coloca como dialético. Primeira verdade da filosofia de Descartes, acabamos de ver, né, letra D aqui, nós temos, localizando aqui, o eu pensante, penso, logo existo.
Hipótese utilizada por Descartes para aprofundar o ceticismo metodológico, o gênio maligno, a hipótese do gênio maligno que manipularia ele, fazendo acreditar que o mundo à sua volta é real. F. Característica importante do método de Sócrates. Nós temos a ironia socrática e em seguida nós temos a maêutica, não se esqueçam disso, o parto das ideias. Aqui essa ironia é aquela que ele finge acreditar que, né, no que o indivíduo está colocando, né, que aparentemente ele entende sobre o assunto, e logo em seguida esse indivíduo vai ser questionado e conduzido a obter a certeza de que, na verdade, o que ele sabia não eram conhecimentos verdadeiros. Então, aqui depois, G, problema filosófico não solucionado pela razão. Essa aqui é a aporia, né? Inclusive, aqui é a que traz um pouco mais de dificuldade para a gente colocar, porque foi pouco ressaltado, inclusive, lá no texto teórico. Tá? Então, essa daqui provavelmente trouxe um pouquinho mais de dificuldade, mas com a referência às outras aqui, se essa tivesse ficado por último, vocês veriam, né, que essa daqui não se encaixaria em outra questão. Bom, condição inicialmente assumida por Sócrates, nós temos aqui como letra H a ignorância, né? Inicialmente assumida por Sócrates, né? Reconhecer, na verdade, que nada sei, né? Reconhecer a sua própria ignorância, isso fez com que ele fosse considerado como o maior dos sábios. E por último, comparado à realidade por Descartes, nós temos aqui o sonho que ele vai falar, que enquanto sonhamos, nós vivemos num mundo aparentemente real, e o que pode provar que o mundo real de fato não esteja sendo como os sonhos. E assim finalizamos a nossa correção do módulo 6. Qualquer dúvida, pessoal, por favor, entre em contato comigo. Um grande abraço. Qualquer coisa é só chamar. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Até mais.